Olá, bem-vindos ao canal. Hoje, vamos abordar um tema urgente e crucial, a intenção da OTAN de colocar suas ogivas nucleares em prontidão na Europa. Este movimento vem em resposta às ameaças nucleares constantes da Rússia, particularmente após a invasão da Ucrânia em 2022. Para entender melhor as implicações deste cenário, vamos explorar a história de Israel e os tempos do fim, conforme descritos na Bíblia, conectando esses eventos a contextos históricos e atuais. A OTAN, sob a liderança de Jens Stoltenberg, secretário-geral da organização, anunciou recentemente que a aliança está debatendo internamente a possibilidade de ativar suas ogivas nucleares armazenadas em diversos países europeus. Essa discussão surge como uma resposta às ameaças contínuas de Vladimir Putin e outros membros do governo russo, que têm utilizado a chantagem nuclear como uma ferramenta de intimidação. Desde o início da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, a Rússia tem feito várias ameaças nucleares, algumas veladas e outras explícitas. Putin e figuras importantes de seu regime, como Dmitry Medvedev, têm deixado claro que consideram o uso de armas nucleares táticas como uma opção viável caso sintam que sua derrota é iminente. Para compreendermos melhor a situação, é essencial distinguir entre bombas nucleares estratégicas e táticas. As bombas nucleares estratégicas possuem uma potência de centenas de quilotons ou até mesmo megatons, capazes de destruir cidades inteiras e matar milhões de pessoas. Em contraste, as bombas nucleares táticas têm uma potência bem menor, frequentemente abaixo de 10 quilotons, sendo usadas para destruir alvos específicos no campo de batalha, como bases militares e infraestruturas críticas. Putin está se preparando para um conflito prolongado, nomeando Andrei Belousov, um professor de economia, como ministro da Defesa. Esta escolha indica uma militarização da economia russa e a preparação do país para uma guerra de longa duração. Apesar dessa preparação, Putin acredita que a Rússia pode vencer a guerra sem recorrer a armas nucleares. A OTAN, por sua vez, está considerando ativar as ogivas nucleares armazenadas em países como Bélgica, Alemanha, Itália, Holanda e Turquia. O objetivo é enviar uma mensagem clara à Rússia de que ela não é a única potência nuclear no mundo. Ter essas bombas em prontidão é visto como uma medida preventiva para qualquer eventualidade. Uma bomba nuclear tática de 5 quilotons, por exemplo, tem 10.000 vezes o poder destrutivo de um míssil convencional com uma ogiva de 500 kg. Isso significa que, com algumas dessas ogivas, Putin poderia teoricamente devastar todas as bases e depósitos militares ucranianos conhecidos. Além das bombas nucleares estratégicas dos Estados Unidos, a OTAN possui um arsenal de bombas nucleares táticas armazenadas em diversos países europeus. No entanto, essas bombas estão em armazenamento de longa duração, o que significa que, em caso de um ataque nuclear imediato, a resposta da OTAN estaria limitada às grandes ogivas estratégicas em submarinos e silos construídos. Para contextualizarmos essa situação à luz das Escrituras, podemos olhar para o livro de Apocalipse, que fala sobre os tempos do fim, e os conflitos que marcarão o fim dos tempos. Em Apocalipse 6 versículo 4, lemos sobre o segundo cavaleiro, que é dado o poder de tirar a paz da terra, fazendo com que os homens se matassem uns aos outros. Isso pode ser visto como uma metáfora para a guerra e o conflito nuclear que ameaça a paz mundial. Historicamente, Israel sempre esteve no centro de grandes conflitos globais. Desde a antiguidade até os tempos modernos, a nação de Israel tem sido um ponto focal em eventos significativos. A ameaça de um conflito nuclear na Europa e as tensões atuais podem ser vistas como uma continuação dessa linha histórica de grandes conflitos. A história nos mostra que a ameaça nuclear sempre esteve presente desde a Segunda Guerra Mundial, com a detonação das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Na Guerra Fria, a tensão nuclear entre Estados Unidos e União Soviética quase levou o mundo a um conflito nuclear em várias ocasiões. Hoje, essa ameaça ressurge com a Rússia e a OTAN em um impasse perigoso. Na Bíblia, encontramos várias referências a destruições massivas e guerras devastadoras que podem ser vistas como paralelos aos cenários nucleares modernos. Em Ezequiel 38 e 39, lemos sobre a profecia de Gog e Magog, uma grande batalha que muitos estudiosos acreditam estar ligada aos eventos dos tempos do fim. Essas passagens descrevem uma coalizão de nações que atacam Israel, mas são destruídas por uma intervenção divina, possivelmente utilizando fogo e enxofre, símbolos de destruição total.
Com a crescente ameaça russa, a OTAN busca reafirmar sua posição defensiva e dissuadir qualquer agressão. A ativação das ogivas nucleares armazenadas na Europa é um passo nesse sentido. Jens Stoltenberg tem enfatizado que essa medida é uma resposta às ações de Putin, que constantemente utiliza a ameaça nuclear como um meio de intimidar a comunidade internacional. Putin, desde o início da invasão da Ucrânia, tem deixado claro que a Rússia, como uma potência nuclear, não pode ser derrotada na Ucrânia. Suas declarações indicam que, se for necessário, ele está disposto a usar armas nucleares táticas para garantir a vitória russa. Esta postura tem alarmado não apenas a OTAN, mas também outros países ao redor do mundo, que veem na escalada nuclear uma ameaça direta à paz global. A nomeação de Andrei Belousov como ministro da Defesa da Rússia sinaliza uma mudança estratégica significativa. Belousov, com sua formação em economia, está focado na militarização da economia russa, preparando o país para um conflito de longa duração. Este movimento mostra que Putin está se preparando para uma guerra que pode se estender por anos, se não décadas. Os eventos que estamos testemunhando podem ser vistos como parte das profecias bíblicas sobre os tempos do fim, que tem fascinado e preocupado teólogos, estudiosos e crentes ao longo dos séculos. Esses escritos fornecem uma visão profética do futuro e revelam eventos cataclísmicos que ocorrerão antes do retorno de Cristo e o estabelecimento de um novo céu e uma nova terra. No Novo Testamento, um dos sermões mais conhecidos sobre os tempos do fim é o Sermão do Monte das Oliveiras, proferido por Jesus Cristo. Em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, Jesus descreve uma série de eventos que precederão o fim dos tempos. Guerras e rumores de guerras. Jesus alerta sobre um aumento de conflitos e tensões globais, algo que muitos associam aos atuais conflitos e ameaças nucleares. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24 versículo 6. Fomes, pestes e terremotos. Esses sinais de catástrofes naturais e calamidades também são mencionados como indicadores dos tempos finais. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mateus 24 versículo 7. Perseguições e tribulações. Jesus fala sobre um período de grande tribulação e perseguição para seus seguidores, algo que ressoa com a perseguição religiosa e a opressão que ainda ocorrem em muitas partes do mundo. Além dos eventos catastróficos, a Bíblia menciona sinais celestiais e maravilhas que acompanharão os tempos do fim. Estes sinais incluem escurecimento do sol, a lua se tornando como sangue e estrelas caindo do céu, como descrito em Apocalipse 6 versículos 12 e 14. Um conflito nuclear dessa magnitude teria consequências catastróficas para o mundo. Além da destruição imediata, haveria impactos ambientais duradouros, com a radiação causando danos à saúde humana e ao meio ambiente por décadas. Diante desse cenário sombrio, a necessidade de paz e diplomacia se torna ainda mais evidente. A Bíblia nos exorta a buscar a paz e a orar por nossos líderes, como em 1 Timóteo 2 versículo 1 e 2, onde Paulo nos instrui a fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, especialmente pelos que estão em posição de autoridade. A intenção da OTAN de ativar suas ogivas nucleares em resposta às ameaças russas é um desenvolvimento preocupante que tem implicações significativas para a segurança global. A história, as profecias bíblicas e a situação atual nos mostram que estamos vivendo tempos incertos e perigosos. Enquanto estudamos esses eventos, devemos lembrar a importância de buscar a paz, confiar na proteção divina e estar preparados para qualquer eventualidade. A Bíblia exorta os crentes a permanecerem vigilantes e preparados para os tempos do fim. Em Mateus 24 versículo 42, Jesus adverte, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Esta preparação não é apenas física, mas espiritual, com um foco na fé, oração e arrependimento. A ameaça nuclear contemporânea pode ser vista como um paralelo aos eventos apocalípticos descritos na Bíblia. As tensões entre nações e a possibilidade de uma guerra nuclear têm levado muitos a refletirem sobre as profecias bíblicas e a possibilidade de estarmos nos aproximando dos tempos do fim. Por exemplo,
O impasse entre a OTAN e a Rússia e as ameaças de uso de armas nucleares por líderes como Vladimir Putin podem ser vistos como sinais de que as nações estão se levantando umas contra as outras, conforme predito por Jesus. Além disso, a devastação potencial de armas nucleares poderia corresponder às descrições bíblicas de destruição e calamidade. Apesar dos sombrios prognósticos sobre os tempos do fim, a Bíblia também oferece uma mensagem de esperança. Para os crentes, o fim dos tempos culmina no retorno de Jesus Cristo, que estabelecerá seu reino eterno de paz e justiça. Em Apocalipse 21 versículo 4, encontramos a promessa de que Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Os tempos do fim, conforme descritos na Bíblia, são um tema de grande complexidade e significância. À medida que observamos os eventos mundiais, como a crescente ameaça nuclear e os conflitos globais, podemos encontrar paralelos com as profecias bíblicas. No entanto, a mensagem central permanece a necessidade de vigilância, preparação espiritual e a esperança no retorno de Cristo, que trará paz e justiça eternas. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar no seu grupo de WhatsApp e se inscrever no nosso canal. Deixe nos comentários sugestões para futuros temas. Que Deus abençoe a todos e nos guie em todos os nossos caminhos. Até a próxima!